Olha, o apito final em São Januário, aquilo não trouxe alívio, não. Trouxe um veredito. E das arquibancadas vinha aquele grito, um grito só, sabe? Carregado de fúria, de pura decepção, que ecoava por todo o estádio. É, uma noite que começou com um sonho de Libertadores e terminou com um amargo grito de protesto da própria torcida. Mas a gente precisa entender como é que pode um time que sonhava com a glória continental desmoronar desse jeito, de forma tão espetacular em apenas 2 semanas? O que aconteceu com aquele Vasco que parecia imbatível, hein? A queda foi vertiginosa. E a pergunta que não quer calar é: como se vai do céu ao inferno num piscar de olhos? A cronologia do desastre, ela é muito clara. Olha só, dia 26 de outubro, o céu era o limite. Quarta vitória seguida, o time embalado, voando. Mas aí veio a queda. Primeiro, uma derrota para o São Paulo. Depois, uma pancada feia no clássico contra o Botafogo. E o golpe de misericórdia, uma virada humilhante em casa para um time que está lá na zona de rebaixamento. 3 jogos, 3 derrotas. É inacreditável. E aí fica essa pergunta, martelando na cabeça de todo o torcedor. Acabou o encanto? A tal da magia do time do Fernando Diniz, que parecia ter encontrado um caminho, simplesmente evaporou? Sumiu? Ou será? Será que ela nunca existiu de verdade? A história de uma derrota como essa muitas vezes se concentra num momento específico. E nesta noite o naufrágio vascaíno teve hora e lugar. Foi um apagão fulminante que transformou a esperança em pânico absoluto. Vamos voltar. Aos 26 minutos do primeiro tempo, a explosão de alegria. Ryan, sempre ele, né? Sobe mais alto que todo mundo e testa firme, pro fundo da rede. São Januário pulsava. Naquele momento, parecia que a maré ia virar, que a má fase ia ficar para trás. A vitória parecia questão de tempo. Só que a alegria no futebol de hoje, principalmente para times instáveis, é um sentimento perigosamente passageiro. A vantagem no placar, em vez de acalmar, parece que escancarou todas as fragilidades de uma defesa que estava prestes a ruir. 7. Guardem bem esse número. 7 minutos. Foi só o que o Juventude precisou para não só empatar, mas virar o jogo ainda no primeiro tempo. 7 minutos que transformaram um sonho num pesadelo completo. E a gente viu ali o retrato de dois times. De um lado, o Vasco cometendo erros infantis, com uma defesa em caos total. No primeiro gol, o Talhari dança entre 3 marcadores antes de cruzar. No segundo, uma saída de bola desastrosa entrega o ouro de bandeja. Do outro lado, um Juventude com uma eficiência implacável, aproveitando cada presente com contra-ataques fulminantes. E como em toda grande tragédia, sempre existem os personagens centrais. Tem os heróis, os vilões e, claro, a implacável, a sempre presente lei do ex. Se tem um fio de esperança para se agarrar no meio desse caos todo, ele tem nome e sobrenome Ryan. Enquanto o time afundava, o garoto foi o único que tentou, com raça, com talento, remar contra essa maré. O gol de cabeça foi coisa de centroavante clássico, sabe? Mostrando posicionamento, faro de gol. Foi o 12º gol dele no campeonato, um desempenho individual que é notável. Mas a pergunta é, de que adiantou diante do colapso coletivo? Uma andorinha só não faz verão, não é mesmo? E aí, quando tudo parece dar errado, ela aparece. A lei do ex. E ela veio personificada num velho conhecido da torcida, o interminável Nenê, aos 44 anos para cravar a faca no coração vascaíno. E foi um momento agridoce, né? Antes do jogo, o Nenê foi ovacionado pela torcida, ele retribuiu o carinho, e aí depois de marcar o gol da virada, ele não comemorou. Um gesto de respeito, que, pro torcedor, talvez só tenha aumentado a dor daquela noite. Mas olha, se teve um herói solitário e um carrasco respeitoso, também tiveram os vilões. Aqueles cujas falhas custaram caro demais. Vamos ser diretos, vamos botar o dedo na ferida. A defesa falhou de um jeito infantil nos 2 primeiros gols. O Léo Jardim, com uma reposição de bola terrível, iniciou a jogada do gol do Nenê. E para selar a noite de horrores, para fechar o caixão, o Paulo Henrique é expulso aos 42 do segundo tempo, acabando com qualquer suspiro de reação. Foi uma sucessão de erros inacreditável. Com o time assim, em frangalhos, para onde se voltam os olhares? Claro, para o banco de reservas.
para o comandante do navio que está afundando. A responsabilidade, no fim das contas, é de quem? A aposta do Fernando Diniz no segundo tempo foi clara: tirar peças defensivas e encher o time de atacantes. E o resultado? O time piorou. Ficou desorganizado, exposto, sem inspiração nenhuma. A tentativa de abafar o adversário na força bruta só criou mais espaços, quebrando o que restava de estrutura tática. E a resposta da torcida veio na hora, em forma de protesto direto. Depois do terceiro gol do Juventude, o grito das arquibancadas não era mais de apoio, era um xingamento, um veredito popular sobre as decisões do treinador. O que a gente viu nos minutos finais foi a transformação de um templo do futebol em uma arena de fúria, de pura indignação. Foram 19.608 pagantes, 19.608 testemunhas. Testemunhas que viram o sonho virar um pesadelo. Pessoas que pagaram ingresso para ver raça, para ver futebol e receberam apatia e desorganização. O grito de time sem vergonha foi o desabafo, e o cúmulo da humilhação foi ter que gritar olé para o adversário dentro da própria casa. Isso dói. Não é só sobre perder 3 pontos, é sobre a quebra de confiança. É aquela sensação de ver o próprio time entregar a alma, de parecer não se importar com o escudo no peito. Essa é a ferida que não cicatriza fácil. Toda derrota tem um preço, e essa em particular custou muito, mas muito caro para as ambições do Vasco na temporada. E como é que isso se reflete na tabela? Bom, o Vasco estaciona nos 42 pontos e vê aquele sonho da Libertadores se distanciar drasticamente. Já o Juventude, com 32, ganha uma sobrevida gigantesca na luta contra o rebaixamento e coloca uma pressão, mas uma pressão absurda, em times como o Santos. No fim, o que fica é a pergunta: o que aconteceu em São Januário? Foi falta de coragem ou foi um excesso de apatia? Qual é o futuro para esse time do Vasco que parece ter perdido completamente o rumo? A resposta talvez nem eles mesmos saibam. Se essa análise mexeu com os ânimos, se gerou indignação, compartilhe para que mais gente participe do debate. Deixe o like se a frustração é a mesma. E, claro, se inscreva para não perder os próximos capítulos. Agora, nos comentários a gente quer saber: qual é a sentença para essa noite?